Boa noite para todo mundo, então, gente. Temos um feriadinho, né? Não tivemos aula na sexta-feira passada. E hoje começamos a disciplina nova, né? Máquinas e motores. A gente vai ter aula de hoje até o dia 8 de julho, que cai numa, deixa eu ver aqui, quarta-feira, tá? E relembrando, pessoal, que dia 29 não vai ter aula, porque é feriado, segunda-feira que vem, tá? Essa disciplina, então, gente, vai ser embasada no arquivo que eu mandei para vocês agora no grupo, tá? Tem uma apostila dessa disciplina e a gente vai usar ela, tá? Basicamente, o que a gente vai ver nessa disciplina, gente? Deixa eu aceitar o colega. Hoje a gente vai falar de tratamento e qualidade de água, tá? Que é só uma introdução, porque depois disso a gente vai ver geradores de vapor de água. Então a gente precisa de ter alguns conceitos introdutórios de água e qualidade, tá? Vamos ver nessa disciplina, então, geradores de vapor a água. Vamos ver motores de combustão interna. Vamos falar sobre trocadores de calor, que já é uma parte mais curtinha. Vamos falar de refrigeradores, tá? E, consequentemente, vamos falar de alguns ciclos de refrigeração, tá? Além dos equipamentos utilizados em refrigeração, a gente vai dar uma pincelada já em ciclos de refrigeração. Por quê, gente? Tanto refrigeração doméstica, quanto comercial, quanto industrial, a única coisa que muda é o porte, tá? E, consequentemente, os materiais que eu vou usar, os equipamentos que vão ser mais robustos, mais tecnológicos, tá? Mas o processo, como se faz a refrigeração, seja comercial ou industrial, gente, é o mesmo, tá? É um ciclo de refrigeração. Depois que a gente entende o ciclo, o porte da instalação não faz muita diferença, tá? Então, essa é uma parte que a gente vai ver com mais calma e vamos ver alguns detalhes bacanas assim. E por último, a gente vai falar de bombas, tá? Deixa eu aceitar o colega aqui que entrou. Ela é uma disciplina de 12 cadeiras, de 12 dias, tá? E eu separei mais ou menos aqui, em cima da ementa da disciplina, o que a gente vai ver e em quanto tempo a gente vai ver, tá? Mas, caso tenham interesse em algumas das disciplinas, olhem lá no sumário do arquivo que eu mandei para vocês, tá? Tá lá tudo que a gente vai ver. Caso vocês trabalhem em alguma das áreas ou tenham interesse maior em ver mais sobre motores de combustão interna, ou falar mais um pouquinho sobre bombas ou sobre refrigeração, tá? Que depois no final vocês não têm outra disciplina ligada à refrigeração no curso, vocês me avisam, eu organizo os nossos horários e a gente consegue focar mais do que for do interesse comum de vocês, tá? Deixa eu ver. Vou espelhar aqui então a apostila para vocês. Aqui, então, nossa apostila de máquinas e motores. Aqui, ó. Tudo que a gente conversou. Hoje vamos falar sobre tratamento e qualidade de água. Depois, geradores de vapor de água, o princípio de funcionamento, tá? Como funciona caldeiras elétricas, compostas. Vamos falar de motores de combustão interna, tá? Definição de motores, como pode ser os tipos, como pode ser a combustão. Vamos falar de trocadores de calor, tá? Que é mais tranquilo. Vamos falar de refrigeração e vamos falar de bombas, tá? Tem bastante coisa de bomba pra gente conversar também, tá? O que acontece com a bomba, o que acontece com fenômeno de cavitação, que às vezes o pessoal tem bastante dúvida do que é a cavitação, tá? E hoje a gente vai falar sobre um pouquinho tratamento e qualidade de água para a gente dar uma introdução aqui, tá? Então vão acompanhando comigo aí, ó. A água, ela pode ser considerada, então, o recurso natural mais vital do planeta, um recurso extremamente necessário, tá? E relativamente frágil.
uma vez que a disponibilidade depende das condições do ambiente, tá? No Brasil, principalmente, a gente não tem uma escassez de água, então não se tem uma cultura, né, de ambiental. Deixa eu aceitar o colega aqui, Rafael Garcia. Uma cultura ambiental adequada quanto ao consumo de água de forma renovável, tá? A escassez de água provocou, ao longo da história da humanidade, grandes movimentos migratórios de locais nos quais a disponibilidade de água tornou-se menor que a demanda, para os lugares que houvessem quantidade suficiente, tá, desse recurso. Hoje em dia a gente não tem isso, né, gente? A gente consegue, se não produzir, no mínimo transportar, né? Mas isso não era feito com tanta facilidade, né? As civilizações e os polos, as indústrias, se moviam em função da onde se localizava ali as fontes de água, tá? No organismo humano, a água atua, entre outras funções, como veículo de troca de substâncias e para a manutenção da temperatura, representando cerca de 70% da sua massa corporal. Além disso, é considerada solvente universal e uma das poucas substâncias, né, que encontramos nos 3 estados físicos. São eles gasoso, líquido e sólido, tá? Tem algumas substâncias que a gente não encontra de forma pelo menos natural nesses 3 estados, tá? Impossível, então, imaginar como seria o nosso dia a dia sem ela. Os alimentos que ingerimos dependem diretamente da água para a sua produção. Necessitamos da água também, né, para a higiene pessoal, para lavar roupas e utensílios e para a manutenção da limpeza das nossas habitações. Ela é essencial, então, na produção de energia elétrica, na limpeza de cidades, na construção de obras, no combate a incêndios e na irrigação de jardim, entre outros, tá? As indústrias utilizam grandes quantidades de água, seja como matéria-prima na remoção das impurezas, na geração de vapor, que é onde a gente vai adentrar mais, a gente vai ver como funcionam, tá? Bombas a vapor de água, ou seja, turbinas de vapor de água. Dentre todas as nossas atividades, porém, a agricultura é aquela que mais consome água, tá? Cerca de 70% de toda a água consumida no planeta é utilizada na irrigação, tá? Por outro lado, a água pode veicular um elevado número de enfermidades. A essa transmissão pode se dar por diferentes mecanismos, tá? O mecanismo de transmissão de doenças mais comumente lembrados diretamente relacionados à qualidade da água, tá? É o da ingestão, por meio do qual o indivíduo sadio ingere água que contenha componente nocivo à saúde, e a presença desse componente no organismo provoca o aparecimento de doenças. É importante, então, destacar o quanto a qualidade, né, de água, quanto a sua quantidade e regularidade de fornecimento são fatores determinantes para o acometimento de doenças no homem. Nesse aspecto, insuficiente quantidade de água pode resultar em deficiência na higiene, então não depende só da qualidade, mas também da quantidade, né? Acondicionamento de águas em vasilhames para fins de reservação, podendo ser esses recipientes se tornarem ambientes propícios, então, para a propagação de vetores e vulneráveis à deterioração da qualidade. E, por último, procura por fontes alternadas de abastecimento que continuem potenciais riscos à saúde, seja pelo contato das pessoas com tais fontes, né, riscos como, por exemplo, esquimose, e seja pelo uso das águas de baixa qualidade microbiótica. Vamos falar um pouquinho como é que é o ciclo da água, gente.
ela é renovável, né? Dentro do possível, ela é renovável, mas ela é limitada, gente. A gente às vezes consome mais do que ela tem a habilidade de se renovar, né? Então, na natureza, a água se encontra em contínua circulação, fenômeno conhecido como ciclo da água ou ciclo hidrológico, tá? Então, as águas dos oceanos, dos rios, dos lagos, da camada superficial dos solos também e das plantas evaporam por ação de raios solares, né? Então, o sol provoca o aquecimento da água que posteriormente vira vapor. O vapor é formado, vai constituir então as nuvens, que em condições adequadas condensam, né? E precipitam-se em forma de chuva, neve ou granizo. Parte da água da chuva infiltra-se no solo e outra parte escorre pela superfície até os cursos de água ou regressa à atmosfera pela evaporação, formando novas nuvens, tá? A porção que se infiltra no solo vai abastecer os aquíferos, reservatórios de água subterrânea, né, que por sua vez vão alimentar novamente os rios e os lagos, né? Então, aquilo ali se torna um ciclo renovável, né? Mas finito. Então, se eu fizer um mau uso dessa quantidade, a chance daqui a um tempo a gente não ter mais esse beneficiamento da água, ter a escassez de água é muito grande, tá? Então é por isso que a gente precisa conversar sobre isso. Porque lá depois, na parte de geradores de vapor de água, a gente vai ver a importância, tá, de um processo bem feito, né? Porque a água utilizada para o resfriamento pode ser de um rio, pode ser de um lago, mas ela não pode ser posta lá de qualquer jeito, né, gente? A gente utiliza ela, esquenta ela, tem que tratar dela para devolver para a natureza, tá? Então, senão esse bem se torna, na verdade, finito. Deixa eu anotar o colega. Então, tá. Aqui um desenho do nosso ciclo. Então, oceanos, rios. Botei a evaporação da água, tá? A partir da radiação do sol. Ela vai ser transmitida de um lugar para o outro pelo vento, tá? Vai formar nuvens que posteriormente em climas adequados vai precipitar em forma de chuva, né? E vai voltar ao seu estado líquido. Sobre o abastecimento de água e saúde, gente. Sistemas de abastecimento de água, então, são chamados de SAA, tá? São obras de engenharia que, além de objetivarem assegurar o conforto às populações e prover parte da infraestrutura das cidades, né? Também visam prioritariamente superar os riscos à saúde impostos pela água, né? Então, eu tenho beneficiamento da água para servir a população, tá? E também para se adequar à saúde da população. Para que os SAs cumpram com eficiência a função de proteger consumidores contra os riscos da saúde humana, então é essencial o adequado e cuidadoso desenvolvimento de todas as suas fases, desde a concepção, o projeto, a implantação, a operação e a manutenção, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre usinas hidrelétricas, quais os tipos que tem, né? Não existe só um único tipo, e como que funciona o processo, tá? De forma geral, basicamente, todo mundo sabe que a energia hidrelétrica é energia da água transformada em energia elétrica, tá? Mas como é que funciona esse processo? O que faz com a água, tá? Que equipamentos eu tenho? Que tipo de transformação eu tenho, né? A água nada mais é que uma força mecânica. Então, na verdade, eu tenho uma energia mecânica transformada em energia elétrica, tá? E a gente vai ver direitinho, passo a passo, de como que é o processo de geração de energia a partir de usinas hidrelétricas. Então, controlar os riscos à saúde
em uma SAA e inicia-se com a escolha, tá, do manancial de onde o sistema será suprido. Tá? Assim, mananciais livres de contaminantes naturais, mas, sobretudo, protegidos contra a contaminação de natureza química ou biológica, provocam pelas mais diversas atividades antrópicas, devem ser priorizados. Tá? O controle continua com a concepção, o projeto e a operação adequada do tratamento. Tá? E se completa, então, nas demais unidades do sistema. Captação, estação elevatórias, adutoras, reservatórios, redes de distribuição. Tá? Essas unidades, então, constituem risco potencial, tá, de comprometimento da qualidade de água e, portanto, devem ser encaradas com visão de saúde pública. Tá? É impossível destacar que não apenas na etapa coletiva dos SAAs podem ser localizados riscos à saúde. Após a ligação predial, a água fornecida pelo sistema público ainda passa por diversas operações, desde o armazenamento predial até os habituais tratamentos domiciliares, passando por toda a instalação predial. Tá? Então, a concepção da água ali, ela tem que ser muito cuidada, gente, quando a gente fala de saúde, porque pode ter tanto a contaminação da água que a gente vai transportar, né, transmitir para a população, quanto a contaminação da água também no caso de usinas hidrelétricas, tá? E eu não digo só contaminação da água em virtude dos equipamentos, isso também, né, gente? Eu vou ter equipamentos mecânicos em contato com a água, então eu posso ter contaminações químicas por elementos químicos, por metais pesados, pelo óleo do vazamento de alguns equipamentos, tá? E também posso ter prejuízo ambiental só em virtude da temperatura de águas e rios, né? Eu não posso comprometer a temperatura natural de lagos e rios quando eu estou fazendo a geração de energia elétrica ou apenas usando aquele lago ou rio para refrigeração, o que é muito comum. Tá? Só que ao mesmo tempo que é muito comum utilizar a água para resfriamento ou para o processo, né, de geração de energia elétrica, também é muito comum não ter esse monitoramento adequado. Né? Então, a elevação da temperatura natural daquela água vai gerar vários riscos. Né? Eu vou ter a morte de alguns animais, de algumas plantas, né? E vou ter também não só a morte de algumas espécies, tá? Mas também a produção de outras que não é interessante, como fungos, tá? Como os limos. Então eu contamino aquela região ali, às vezes, numa magnitude que eu não consigo recuperar depois, tá? Então, essa etapa do consumo em nosso país impõe elevados riscos à saúde, a ponto de todo o esforço desenvolvido nas diversas unidades do sistema coletivo frequentemente se ver comprometido por um manuseio inadequado, tá, da água no nível intradomiciliar. Adiciona-se, então, a essa situação de risco a tradicional dificuldade do poder público em estabelecer a vigilância no interior do domicílio, comumente considerado domicílio sanitário do indivíduo e não da coletividade. Tá? Situação similar, em geral ainda mais preocupante, né, ocorre nas localidades onde inexistem sistemas coletivos de abastecimento de água. Então, nesse caso, a população recorre a fontes de águas diversas, muitas vezes vulnerável à presença de contaminantes. E também, nesse caso, é fundamental a ação do poder público, né, com frequência omissa. Nesses exemplos, fontes de água e condições de armazenamento constituem fatores de risco adicionais, tá, àqueles fatores já naturalmente presentes nas instalações domiciliares. Tá? O que ele quer dizer isso, gente? Que é ainda mais preocupante nas localidades onde não existe sistema coletivo, tá? Porque quando eu não tenho fornecimento de água, é comum, então, eu ter como solução
naquele lugar a abertura de poços, tá? Só que não é qualquer lugar que eu posso abrir um poço com uma água com qualidade, tá? Normalmente, onde eu não tenho fornecimento de água, são lugares mais remotos, né? E muitas vezes é lugares que eu tenho plantação, tá? Tenho ou criação de animais, tá? Quando eu tenho a plantação e consecutivamente eu uso agrotóxicos, tá? A água que é irrigada e posteriormente absorvida pelo solo, tá? Os contaminantes e os agrotóxicos, eles se infectam a água e essa água entra lá no lençol freático, tá? Então, às vezes, a muitos metros ou a alguns quilômetros da plantação, eu ainda tenho a contaminação do lençol freático, que se estende por uma grande distância. Então, eu tenho a contaminação dessa água. Em alguns lugares longe são abertos poços e essa contaminação se dissipa pela população de forma indireta. Tá? Então, é esse o grande problema do não abastecimento de água. Então, qualidade das águas de abastecimento. As características físicas, químicas e biológicas da água estão associadas a uma série de processos que ocorrem no corpo hídrico e em sua bacia de drenagem. Ao se abordar a questão da qualidade da água, e fundamentalmente ter em mente que o meio líquido apresenta duas características marcantes, tá? Que coincidem de maneira absoluta a conformação dessa qualidade. Então, capacidade de solução e capacidade de transporte. O que é isso? Constata-se, assim que a água, além de ser formada pelos elementos hidrogênio e oxigênio, né, que constitui a água, na proporção de 2:1. Então, é uma molécula de hidrogênio para 2 moléculas de oxigênio. Também pode se dissolver uma ampla variedade de substâncias, as quais conferem à água suas características peculiares, tá? Além disso, substâncias dissolvidas e a partículas presentes. Alô? Oi? Voltaram a me escutar? Sim. Sim. Tá. Agora sim. Trancou tudo aqui. Eu parei aqui. Aqui então, gente, ó. Além disso, então, as substâncias dissolvidas e as partículas presentes no seio da massa líquida são transportadas pelos cursos d'água, né? Mudando, então, continuamente de posição e estabelecendo um caráter fortemente dinâmico para a questão da qualidade da água, tá? A conjunção das capacidades de dissolução e de transporte conduz ao fato de que a qualidade da água, então, é resultante dos processos que ocorrem na massa líquida e na bacia de drenagem do corpo hídrico, tá? Verifica-se assim que o sistema aquático não é formado unicamente pelo rio ou pelo lago, mas inclui obrigatoriamente a bacia de contribuição, exatamente onde ocorrem os fenômenos que irão, à última escala, conferir à água suas características de qualidade. Outro aspecto também relevante, gente, refere-se à comunidade de organismos que habituam o ambiente aquático, tá? Então, os animais, os organismos que habituam aquela região vão influenciar diretamente na qualidade da água. É sabido que, em função da atividade metabólica, existem organismos, né, que provocam alterações físicas e químicas na água, enquanto outros sofrem os defeitos dessas alterações. Observa-se ocorrência de processos interativos dos organismos com seu meio ambiente,
fato que constitui, então, a base da ciência denominada ecologia. É de conhecimento geral que a estrutura química de uma molécula de água e formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio é o H2O. Então, o que ele quis dizer com isso, gente? Eu tenho a água e sempre vou ter, tá? O que a gente chama de água mineral, ela não é água pura, tá? É muito difícil eu conseguir, e é exclusivamente em laboratório que eu consigo ter água pura, tá? Então, essa água mineral que a gente toma é uma água tratada, né, e adequada para o consumo humano. Só que ela não é pura, ela tem vários elementos dentro delas, né? Um que todo mundo cuida hoje em dia é o quê? É o sódio. Mas não é só o sódio que é importante. Então, nos reservatórios eu vou ter alguns organismos. Alguns organismos, tá, se deixam ser modificados pela qualidade da água. Isso não é um problema direto, né? Isso vai ser um problema para aqueles organismos que podem morrer ou se modificar em função da qualidade da água. Só que tem alguns que fazem o inverso. Eles modificam a qualidade da água. Alguns se produzem mais, né, com determinados elementos na água, se proliferam mais, né? E alguns animais consomem algum tipo de elemento específico, né? E todo animal, né? E principalmente organismos, né? Também, se eles ingerem, né? De alguma forma molecular, eles ingerem algum elemento, eles expelem outro elemento. Às vezes é o resultado deles experirem algum elemento, tá? Que contamina a água. Então, eu não vou ter H2O, água pura, né, gente? No entanto, esses 2 elementos apresentados, tá? Formas isótopicas. O que é isso? O hidrogênio H1, H2 e H3 e o oxigênio O16, O17 e O18. Isso daqui é um pouco de química, tá? É só para dizer que tanto o oxigênio, ele pode não ser um único, tá, gente? Existe o oxigênio 16, 17 e 18. Só a função da tabela periódica. Assim como o hidrogênio H1, H2 e H3, tá? Então, eu tenho diferentes combinações com esses tipos de hidrogênio e oxigênio. Eu posso formar 18 combinações diferentes, tá? Dependendo desta combinação de hidrogênio e oxigênio, eu posso ter algumas combinações radioativas. Das 48 combinações que eu posso fazer de oxigênios com hidrogênios, 39 são radioativas, tá? Apenas 9 que sobram, elas são saudáveis, né, e estáveis quimicamente, de tal forma que a gente possa consumir. Tá? Só para explicar que uma dessas formas, né, de ligação é conhecida como água pesada, sendo utilizada em reatores nucleares para a moderação da velocidade dos nêutrons. Tá? Verifica-se assim que existem variantes químicas para uma molécula de água de acordo com a distribuição dos diversos isótopos de hidrogênio e oxigênio. No entanto, a forma predominante e de maior interesse ecológico é o H2O16, que é o que a gente chama de H2O, tá? É H2O16. A água, além de ocupar cerca, tá, de 3/4 da superfície do planeta, é ainda o constituinte inorgânico, né, mais abundante na matéria viva, já que mais de 60% do peso humano é constituído por água. Em insetos animais aquáticos, por exemplo, em alguns legumes e verduras, esse percentual pode atingir até 98%. Tá? A gente vê um pouquinho desses tipos de água, gente, porque a água é utilizada várias vezes como elemento refrigerante em alguns sistemas, tá? Mas não é porque é a água, o fluido refrigerante, que é essa água que a gente tem quando a gente abre a torneira, ou essa água quando a gente compra água mineral, tá? É muito normal utilizar, por exemplo, lá nas usinas nucleares, que a gente chama de água pesada. Como ela tem uma ligação diferente,
Chama ela de água pesada porque ela é uma das ligações de água que tem maior densidade. Se ela tem maior densidade e ela é ingerida, tá, nos reatores, ela fica ali circulando, tá? E ela colide com alguns nêutrons, diminuindo então a velocidade, tá, de circulação dos nêutrons. Imaginem que dentro de um reator eu tenho circulação de nêutrons. Se eu não tenho nenhum obstáculo, eles vão criar alta velocidade. Se eu passo a criar obstáculos, ou seja, moléculas de elementos pesados, né, eles vão colidindo e vão seguindo a trajetória, mas de forma muito mais lenta do que se não tivesse nenhum obstáculo, tá? Então, dependendo de como eu vou fazer a minha refrigeração, a utilização da água, eu tenho que verificar que tipo de água é, tá? Eu posso ter água pesada, eu posso ter água destilada, tá? Então, é bom eu conferir lá meu manual do equipamento. Sobre a normalização da qualidade da água no Brasil. Então, tá? No Brasil, a normalização da água, da qualidade da água para consumo humano é iniciada lá na década de 1970. A primeira norma de potabilidade foi criada no Brasil pelo Decreto Federal, aí está ali um númerozinho, em 77. Tá? Esse decreto estabeleceu, então, a competência do Ministro da Saúde sobre a definição do padrão de potabilidade da água para o consumo humano e ser observado em todo o território nacional através de uma portaria publicada em 77. Então, considera-se a primeira norma de potabilidade, já que abrangia diferentes constituintes químicos e microbióticos potencialmente patogênicos à saúde humana, ou seja, potencialmente perigosos à saúde humana. Tá? Entretanto, é importante registrar que lá em 74 é publicado no Diário Oficial da Lei Federal, que dispunha sobre a necessidade de fluoretação na água, de sistemas de abastecimento provenientes da estação de tratamento. A portaria, então, aprovou a norma e o padrão de potabilidade, tá? Nível de potabilidade da água para fins de consumo humano. De acordo com o decreto, então, caberia às secretarias de saúde dos estados e equivalente aos territórios do Distrito Federal o exercício de fiscalização e o controle do exato cumprimento das normas e do padrão de potabilidade. Depois disso, lá em 86, o Ministério da Saúde, através da extinta Divisão de Ecologia Humana e Saúde Ambiental, efetuou um levantamento das atividades exercidas pelas secretarias estaduais com relação ao que passou a se chamar hoje conhecida como vigilância sanitária, da qualidade da água para o consumo humano. Na época, constatou-se que, com exceção do Paraná, tá, os demais estados não exerciam nenhuma atividade relacionada à vigilância da água, da qualidade da água, ou não faziam de forma sistemática e planejada. Tá? O Ministério da Saúde decidiu, então, criar em 86 o Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano, o qual, entre outras metas, pretendia prestar auxílio técnico e financeiro às secretarias iniciam-se um programa de vigilância da qualidade da água, efetivamente, a revisão da legislação. Tá? Capacitam-se tecnicamente os profissionais das secretarias estaduais de saúde para atuarem na vigilância da qualidade da água e definem-se estratégias em conjuntos com SACs para garantir apoio laboratorial necessário à verificação do cumprimento da legislação quanto ao padrão químico e bacteriológico da água. Tá, gente? Então, em resumo, em 1986, tá? Deixa eu minha tela aqui, peraí. Tá? Não tá boa a minha conexão hoje.
Tá? Então, gente, ali, ó, 86, 34 anos, gente. Há 34 anos não existia uma norma para verificar, tá? Ou fiscalizar a qualidade da água, tá? Então, era feito de forma grosseira, de jeito um jambão, gente. Se tinha a produção da água, o transporte, e basicamente a única medida de qualidade era visual. Enquanto as pessoas não reclamassem da cor da água, não tinha nenhuma norma, tá? Para monitorar a qualidade da água, tá? Gente, voltando aqui, tá? Porque fica aparecendo toda hora a notificação para mim. Quanto aos horários de aula, de novo, a nossa aula começa às 19 horas, tá? Tem o pessoal que cai e aí volta, aí acontece, tá? Vou aceitando aqui de novo, tá? Mas às vezes vocês estão chegando em aula 7h30, quase 8 horas. Então, às vezes a gente até termina cedo, aí vocês estão lá no grupo depois. Ah, eu entrei, já até acabou a aula. Gente, o compromisso de vocês é às 19 horas, tá? A escola já me repassou e eu tô repassando para vocês. Agora, depois de um certo horário, vocês vão levar meia presença. Então, vão fazendo as contas aí no final das 12 disciplinas, vocês não vão ter presença, tá? Então, voltamos aqui, tirando que atrapalha o colega. Professor. Então, oi. Eu não estou vendo nada aqui. Não está espelhado para mim a tela. Agora voltou. Não está vendo nada? Não, só no caso, o guri, mas não, nenhum tem foto. O resto do pessoal, vocês estão vendo o meu PDF? Sim. Corre a tela pro lado aí, Tainá. Vai correndo as telas aí que tu vai encontrar a tela dela. Tá bom aqui o PDF, tô até lendo. Então, acho que é a tua tela que deve estar grande. Diminui a telinha. No quadrado tem um tracinho, um retângulo, 2 tracinhos e vários quadradinhos. Agora achei. Tem que estar no espaço. Oi? Achei. Tá. Porque se mudar ali a Valeu, Diego. Fica diferente. Aí, tamo junto. Tá certo. Deixa eu... Babado. Aqui, ó. Continua. Os usos da água, então, gente. Vamos ver como pode ser feito para preservar a qualidade, a quantidade, principalmente, da água, contendo a contaminação por esgoto, agrotóxicos, lixos e outras formas de poluição. Tá? Então, isso aqui é bem básico, né? Eu tenho uso doméstico, segundo o Ministério da Saúde, para que esteja no nível aceitável, né? Seja potável e adequado ao consumo humano, deve apresentar características microbióticas, físicas, químicas e radioativas, que atendem a um padrão de potabilidade pré-estabelecido, então. Por isso, antes de chegar às torneiras das casas, a água passa por estações de tratamento, onde são realizados processos de desinfectação para garantir seu consumo sem riscos de saudade. Após chegar, então, à estação de tratamento, né, a água passa basicamente pelas seguintes etapas. Primeira, isso daqui é o que segue até hoje, né, gente? Adição de coagulantes. Consiste, então, em misturar a água a substâncias químicas como sulfato de alumínio, sulfato ferroso e auxiliares de coagulante, que permitem a aglutinação das partículas suspensas. O que é isso, gente? São substâncias que fazem com que as partículas de impurezas, sujeiras que estavam lá dentro da água, elas se conectem uma nas outras, se grudem, tá? E posteriormente elas fiquem suspensas, tá? Então, eles retiram essa sujeira, essas impurezas de forma superficial. Elas boiam, digamos assim, e depois são retiradas, tá? Depois, os coágulos, sedimentação. A água, uma vez com coagulantes, é conduzida aos misturadores, que promovem a formação de flocos entre os íons alumínio e ferro, trivalente as partículas presentes na água. Dos misturadores, a água passa para os tanques de decantação,
chamados de decantadores, onde permanecem por um período médio de 3 horas. No fundo dos tanques, então, depositam-se flocos que arrastam grande parte das impurezas, tá? Então, eu tenho 2 tipos de purificação. Primeiro, por suspensão das partículas, tá? Retira as partículas leves, então, da superfície, e depois por decantação, tá? Que é quando as partículas pesadas se decantam no fundo. E aí eu retiro só a água sobre esse fundo, né? Sem ter uma nova mistura dos componentes. Depois, filtração. Após a decantação, a água segue para os filtros. Unidades de areia de granulometrias variadas que retêm as impurezas restantes. O filtro tem dispositivos, então, capazes de promover a lavagem de areia para que os processos de filtragem não sejam prejudicados pela obstrução, tá, do leito filtrante. Então, eu tenho areias de várias granulometrias diferentes, tá, de vários tamanhos diferentes, por ele é passada a água depois do filtro. Desinfectação. A água, após filtrada e aparentemente limpa, ainda pode conter bactérias e outros organismos patogênicos, tá? Que podem provocar doenças como febre, tifoide, disenteria bacilar e cólera. Torna-se necessário, então, a aplicação de um elemento que o destrua. Esse elemento é o cloro, aplicado em forma de gás ou em soluções hipocloríticas, numa proporção que varia de acordo com a qualidade da água, tá? Gente, isso é muito relativo, de acordo com a qualidade da água, tá? Em termos de norma, a quantidade de cloro, tá? Ela é alta, mas a quantidade de cloro ela não faz mal para o organismo, mas ela agrega gosto à água. Então, o cloro normalmente utilizam níveis menores do que é possível utilizar, porque a gente acaba sentindo o gosto, né? No verão mesmo, principalmente quem vem aqui para o cassino, alguém já percebeu que algum dia tirou água da torneira e ela chega a estar com um cheiro forte a cloro? Nunca vivenciaram isso? Cheiro forte a cloro? O que é isso? Quando eu tenho um fluxo muito grande, eu preciso acelerar o meu processo, né, de purificação e, consequentemente, de desinfectação da água, né? Então, eu vou lá, acelero os meus processos de um jeito de matar as bactérias mais rápidas, é acrescentar cloro, né? A gente sente um cheiro que não é... É considerável, né? Mas não faz mal à saúde aquela quantidade de cloro, é permitida. Só que a gente não gosta, né? Isso é quando a gente tem, então, a aceleração do processo ali, né? Verão, todo mundo usando água. Às vezes, até quando vai tomar banho, tá tão o cheiro de forte, consegue perceber rápido, e isso nada mais é que a aceleração do processo, tá? Mas não vai fazer mal. E por último, né, a fluoretação para prevenir a cárie dentária. É o que eles botam flúor, tá? E seus sais têm se revelado notáveis como fortalecimento da dentina. A aplicação de flúor na água por meio de produtos com fluossilicato de sódio ou ácido fluossílico, tá? E a etapa final do tratamento. Essas substâncias químicas, todavia, podem causar problemas de saúde se não utilizadas literalmente, tá? A água, então, para consumo industrial e técnicas de tratamento. As características da água deviam dos ambientes naturais e antrópicos, onde se origina, percorre e fica estocada. Ela sofre alterações de propriedades nas condições naturais do ciclo hidrológico, assim como manifesta características alteradas pelas ações diretas do homem. A qualidade de água está diretamente ligada ao seu uso,
Os padrões de qualidade para diversas finalidades de água devem ser embasados através da legislação, né, que estabelece os requisitos em função do uso prévio da água. A qualidade da água na indústria varia de acordo com a aplicação, né? Então, dependendo da minha aplicação, eu não preciso ter um alto grau de purificação. Diretamente ligada. Tá. A qualidade da água na indústria varia de acordo com a sua aplicação. Existe uma gama enorme de aplicações do setor industrial. Matéria-prima, fonte de energia, agente de aquecimento ou como agente de resfriamento, entre outros, né? Então, quando eu uso como agente de aquecimento e agente de resfriamento, eu não me preocupo quanto à pureza da água, né? Porque a minha ideia não é torná-la potável, mas eu agrego substâncias para evitar alguns fenômenos como corrosão, como geração de limo, tá? Que aí não é interessante eu ter, então, esse tipo de substância acumulada dentro, por exemplo, dos meus condensadores de água ou nos meus evaporadores, nos meus trocadores de calor. A obtenção de água no grau de qualidade ideal só é possível com a aplicação de técnicas e tratamentos específicos que, por terem limitações, devem ser combinadas entre si. Quando se quer desenvolver um sistema de tratamento que atende às necessidades de cada captação, é preciso, então, conhecer as capacidades e limitações de cada uma das técnicas. Pode considerar que as principais fontes de geração de efluentes são processos de tratamento de água, cujo gerenciamento adequado é fundamental para que não causem danos ao meio ambiente. Então, o sistema convencional de tratamento. O sistema convencional de tratamento de água, mesmo utilizado, né, pelos sistemas de abastecimento público, gente, tem como objetivo, então, adequar as características físicas, químicas e biológicas da água e determinados padrões higiênicos e estéticos. No caso do tratamento de água para consumo industrial, diversas etapas do tratamento geram efluentes, né? O gerenciamento adequado, então, dos efluentes é importante para minimizar impactos ambientais. O que são os efluentes, gente? Como se fosse o que sobra, né, no sistema de tratamento de água ali. E ele não pode ser descartado de qualquer forma. Uma das atividades de grande potencial na reutilização de efluentes dos ETEs, tá, é o setor industrial, visto que para várias fases do processo produtivos podem aceitar a água de menor qualidade sem comprometer o produto final. A quantidade e a qualidade da água necessária ao desenvolvimento de diversas atividades, né, consumidoras em uma indústria dependem do ramo de sua atividade e da sua capacidade de produção. O ramo, então, de atividade industrial é que define as atividades envolvidas e que determina as características de qualidade da água a ser empregada. Contudo, né, numa mesma indústria podem ser utilizadas águas com diversos níveis de qualidade. Já o porte da indústria é relacionado à sua capacidade de produção e irá definir, então, qual a quantidade de água necessária para cada uso. Nós temos a opção, então, de reuso da água, né? A água do reuso é apropriada para processos industriais, como lavagem de peças, motores, veículos, piso, jardinagem, descarga de banheiros e outros fins, com exceção de consumo humano, né, ou animal. O ciclo hidrológico, então, da água faz dela um recurso renovável, porém, através da atividade antrópica, a mesma é poluída, de forma que o ciclo natural não é suficiente para limpar e torná-la reutilizável. Entretanto, ela pode ser recuperada e reusada através do tratamento certo para diversos fins, tá? A qualidade da água utilizada e o objeto específico do reuso estabelecerão os níveis de tratamento recomendados. Os critérios de segurança a serem adotados e os custos de captação, operação e manutenção associados, tá?
Então, às vezes, eu reutilizo a água uma única vez, né? Eu posso usar pelo menos a água oriunda de alguma parte do processo na descarga do banheiro. Provavelmente essa nova reutilização vai ser a última, né? Depois vai ser descartada. Tem algumas vezes que eu reutilizo ela de forma cíclica, tá? Como, por exemplo, no resfriamento de trocadores de calor. Eu vou utilizar a mesma água, eu vou tratar ela de tanto em tanto tempo para não ter a proliferação de limos e outras bactérias, né? E vou ficando utilizando a mesma água. Tipos de reuso, então. O Conselho Econômico e Social da ONU estabeleceu que as águas de qualidade devem ser priorizadas e, portanto, as águas de qualidade inferior devem ser, sempre que possível, ser consideradas fontes alternativas para usos menos restritivos. Assim, como na agricultura é essencial para contribuir para a demanda de recursos, o reuso industrial, então, é significativo para a conversão na água na área urbana. Existem dois tipos de reuso: reuso para fins potáveis e reuso indireto. O reuso indireto é aquele onde a água não é tratada, ou seja, seu uso não é viável para fins que utilizem água potável. Existem três formas de reuso na indústria: o reuso macroexterno, macrointerno e interno específico. Tá? Recurso, então, macroexterno, ele refere-se ao oferecimento de campanhas municipais ou estaduais de saneamento que irão fornecer os esgotos tratados com água de utilidade para um conjunto de indústrias. Porém, né, é necessário um sistema de tratamento adicional para atender novos padrões de qualidade, que deve ser financeiramente viável. O sistema de recurso macro externo é viável se há uma grande concentração de indústrias que se associem a esse modelo. O uso de água de reuso em áreas de grande concentração industrial pode ser utilizado, então, torres de resfriamentos, caldeiras, lavagens de peças e equipamentos, irrigação de áreas verdes em instalações industriais, lavagem de pisos, processos industriais, produção de vapor, lavagem de chaminés. Há também processos industriais específicos utilizados especificamente com o princípio do processo da indústria, como a têxtil, a petroquímica, a manufatura e a papelão. Porém, esses processos específicos, né, requerem maiores níveis de tratamento na qualidade da água e, consequentemente, um maior investimento. Há, portanto, grandes possibilidades de reuso da água, que seria necessário, neste caso, seria a iniciativa de campanhas de tratamento de esgoto. O segundo tipo de uso, macrointerno, esse tipo de reuso, então, na indústria diz a respeito ao reuso da água de esgoto tratada apenas para a torre de resfriamento, não passando, então, por nenhum tratamento posterior. E, por último, ali, o reuso interno específico. Ele é a reciclagem de efluentes de quaisquer processos químicos que possam ser reutilizados dependendo de sua qualidade. Geralmente, a reciclagem da água é feita em processos de lavagem. O reuso interno específico depende, então, da iniciativa da indústria em um aspecto que pode criar programas de reuso. A água tratada pode ser usada para diversas finalidades, tais como usos urbanos para bens potáveis. Por ser água muito poluída, mesmo após um tratamento, ainda é uma alternativa de alto risco. Além do tratamento ser inviável economicamente, né, vai se tornar muito caro, não há uma garantia de proteção adequada na qualidade final da água. Entretanto, em casos imprescindíveis, implementar reuso urbano para fins potáveis devem ser obedecidos os seguintes critérios básicos: utilizar apenas sistemas de reuso indireto, implica a dissolução dos esgotos após tratamento em um corpo hídrico, no qual, após tempos de detenção relativamente longos, é efetuada a captação, seguida de tratamento adequado e posteriormente distribuição. Tá? Os usos para fins não potáveis, os mais utilizados, né?
devem ser levados como primeira opção de recurso na área urbana. São formas desse tipo de reuso: irrigação de parques e jardins públicos, centros esportivos, campos de futebol, quadras de golfe, jardim de escolas, de universidades, gramados, árvores, arbustos, irrigação de áreas ajardinadas, reserva de proteção contra incêndios, controles de poeira e movimentação de terras, sistemas decorativos, descarga sanitária de banheiro público, lavagem de trens e ônibus, tá? Apesar, então, do custo elevado do tratamento, a ideia deve ser levada em consideração devido aos benefícios de conservação da água potável. Os usos industriais são basicamente segundos. Então, de forma industrial, uso resfriamento de caldeira, construção civil, incluindo a preparação e a cura do concreto, irrigação para as áreas verdes e processos industriais. Sobre a relação custo-benefício, então, na implementação do reuso dessa água na indústria. Foi feita, então, uma análise de custo-benefício, é um cálculo que tem como objetivo verificar a validade econômica de processos e programas. A avaliação custo-benefício visa ser uma análise racional, né, que permite a garantia funcionamento dito como perfeito do mercado. A análise de custo-benefício é, portanto, uma análise quantitativa, que é avaliada apenas em termos monetários, né? Quando se trata de uma análise de implantação de um projeto de grande porte, por exemplo, como o reuso de água no setor industrial, é necessário que faça essa análise de custo-benefício. Entretanto, é importante lembrar também que, embora haja cobrança pelo uso da água, a própria água ainda é bem público sem preço monetário estimado, ou seja, mecanismos de mercado não são principalmente os meios para gerir este bem. Ainda mais assim são importantes. Verifica-se, então, na análise abaixo, o custo. Aquele custo que deve ser levado em consideração nos projetos de reuso. Os custos são custos de sistemas de tratamento, incluindo a área de preparação do terreno, projetos, serviços de engenharia, construção, materiais e equipamentos. Custos de irrigação, incluindo sistemas de transporte. Reservação e distribuição de esgoto. Custos de campo, são eles associados com os desenvolvimentos industrial, institucional das fazendas, incluindo instalações e treinamentos, medidas de proteção de saúde e instalações sanitárias para os trabalhadores. Custos de operação também e manutenção, incluindo os custos adicionais de energia, mão de obra e ainda roupas especiais para os trabalhadores, bem como a complementação de fertilizantes, se necessários, custos de administração, tá? Testes e monitoramentos. Por último, ali, o que a gente tem de benefícios? Então, há inúmeros benefícios diretos e indiretos gerados pelos projetos de reuso. Como benefícios, então, diretos, temos um aumento da produção, economia no uso de fertilizantes, redução do consumo de água limpa. E como benefícios indiretos, temos o que não são monetários, né? Como aumento do número de empregos, redução de danos ao ambiente. Infelizmente, os benefícios indiretos não são considerados na avaliação econômica, né, de projeto de reuso. Além disso, a água de recurso disponível às indústrias tem um preço mais acessível. O projeto de reuso é importante para regiões que não possuem recursos hídricos suficientes para suprir a demanda. No setor industrial é onde mais cresce a prática de reuso. Tá? Hoje em dia não é só o custo econômico que se leva. Hoje a gente tem o social econômico, né? Às vezes as indústrias são obrigadas a ter parte do seu consumo direcionado a um projeto de reuso, tá? Porque tem algumas empresas que têm um consumo muito alto de água, então eles são obrigatoriamente propostos a fazer o reuso da água de uma forma ou de outra, tá? Gente, por hoje, essa parte de água foi isso. Eu sei que essa primeira parte é um pouquinho maçante, tá? Mas ela faz parte da ementa e a gente tem que ver essa partezinha, tá?
mas depois a disciplina se torna mais dinâmica, a gente vai falar de coisas que vocês têm, em geral, um interesse um pouquinho maior, né? Que são geradores de vapores, motores, bombas, tá? Surgem mais perguntas também. A gente vai ver o funcionamento, vamos ver alguns videozinhos para auxiliar a visualização ali do funcionamento interno, de bombas, tipo de bombas, tá? Vou fazer a chamada aqui. Quem não estiver na chamada, por favor, me avise. Eu tenho aqui Dione, Ronaldo, Tainã, Carlos, Isair, Luan, Paulo, Selemias, Rafael Gonçalves, Marcos, Adão, Leandro Sokovski, Lucas Vieira, Walter, Josué, Douglas, Rafael Garcia, Diego Oliveira, Maurício, Rafael Paz, Bruno Freitas e Jean. Faltou alguém? Não. Não, gente. Algum de vocês quer aproveitar para tirar dúvidas do trabalho da outra disciplina? Estão conseguindo desenvolver bem o exercício? Sim, não. Por enquanto, todo mundo que me perguntou até hoje, eu respondi já. Respondi o pessoal hoje de tarde. Tá? Os demais vão fazendo e vão tirando as suas dúvidas, tá bem? Então, tá. Para entregar sexta, né, Natália? Para entregar sexta-feira. Ok. Tá? Vão tirando suas dúvidas, vão fazendo por partes, que aí não tem erro. Tá? Por hoje é só, não vamos nos estender muito. Tá bom. Hoje foi só Tá o bom. início. Tem algum horário até sexta-feira, Natália? Até às 11h59. Ô, Gabi. Tá, Bom? tá bom. Não deixem para tirar suas dúvidas no último momento. Tchau, tchau. Então, até amanhã. Tchau, tchau. Boa noite para todos, viu? Boa noite, Natália. Boa noite. Até amanhã. Boa noite aí, pessoal.